Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Eu não gosto nem de lembrar dessa história de noite, mas como tu me pediu, eu conto. Só não repete por aí alto que essas coisas pega. Severino Ripa-Faca era o nome do cristão. Nome feio, alma pior ainda. Era jagunço dos bons, ou melhor, dos ruins. Mandava entre mulungu e pau de légua só no assobio. Se ele dizia senta, o povo deitava. Tinha fama de ter enterrado um 7 e ter furado outros tantos só porque olharam torto. Era seco de palavra e cheio de maldade. Mas, como diz vovó, para todo caba valente tem um silêncio que faz ele tremer. E esse silêncio vinha na forma de uma beata véia. Ninguém sabia o nome da mulher. Só chamavam ela de Beata Muda, uma criatura miúda, toda encurvada, com um lenço roxo cobrindo os cabelos e um terço enrolado nos dedos tortos. Nunca se ouvia a voz dela. Só se via andando entre a igreja, a venda e o cruzeiro velho. Sempre rezando, sempre com os olhos baixos. Mas toda vez que passava, o cachorro parava de latir e o galo calava. O povo dizia que ela era muda desde que o filho morreu afogado numa poça rasa. Outros diziam que ela tinha feito voto, mas tinha quem murmurasse que ela guardava a voz para rezar no escuro, direto pro tinhoso. Pois num dia de sol rachando as ventas, Severino encontrou a Beata passando em frente ao boteco. Estava cheio de cachaça no quengo e valentia no peito. "Ô Beata dos infernos!" gritou ele com riso torto. "Vem rezar por mim aqui, que eu tô precisando é de um milagre no bucho." A mulher parou, só olhou, não disse nada. Severino gargalhou alto, cuspiu no chão perto dos pés dela e chutou a bengalinha, que saiu rodando na poeira. O povo todo ficou branco feito vela. Mas a Beata só abaixou, pegou o terço, passou os dedos nos olhos dele, sem tocar, só passando no ar, e foi embora. Aí, meu amigo, o mundo de Severino virou do avesso. Naquela noite diz que ele dormiu com a peixeira debaixo do travesseiro, mas não dormiu muito. No silêncio da madrugada, ouviu reza saindo de dentro do travesseiro. Era latim embolado e torto, como voz de gente que perdeu a língua. Acordou suando com o colchão molhado como se tivesse chovido dentro da rede. Quando acendeu o candeeiro, viu vela acesa embaixo da cama. Achou que estava ficando doido, mas quando foi se lavar no giral, viu a cara no espelho, cheia de terra, como se tivesse sido enterrado e desenterrado no mesmo dia. Na outra noite, os galos não cantaram. E quando amanheceu, o povo viu Severino pelado, sentado na frente da igrejinha, com o terço da Beata enrolado no pescoço e os olhos virados para o céu. Diz que ele não morreu, mas também nunca mais falou. Ficou doido, andando pelos matos, murmurando as mesmas rezas que ouviu no travesseiro. Hoje, se tu passar por Mulungu de noite e ouvir reza de mulher vindo da encruzilhada, nem olha. Porque, como dizia Dona Miúda, que viu tudo e benzeu o que deu para benzer, Beata Muda não fala, mas a reza dela ecoa nos ouvidos de quem merece escutar. Essa história vem lá dos confins do sertão, onde o mato é mais cerrado que segredo de comadre e onde até a sombra parece esconder coisa ruim. Lá vivia um jagunço dos brabos, por nome de Antenor Velasquez, caba seco de coração e grosso de palavra. Homem que fazia justiça com a pólvora e dava riso só de canto. Diziam que Antenor não tinha alma, só raiva entalada e cheiro de fumaça nos dedos. Era pistoleiro de coronel e carregava um ódio que nem ele mesmo
mesmo lembrava de onde veio. Mas certo é que um dia ele resolveu acender esse ódio numa casa alheia. Num entardecer de junho, ele chegou num rancho miúdo, daqueles com parede de barro e cheiro de café torrado no ar. Era a casa de Zé das Moendas, um cabra honesto, que dizem que tinha falado mais do que devia. Antenor não quis saber de conversa. Meteu fogo com os vivos lá dentro, e quando a fumaça se desfez, só uma menina saiu engatinhando da cinza. A peste sobreviveu, foi o que ele disse, cuspindo para o lado. Era uma menina de uns 8 anos, cabelo desgrenhado, com metade do rosto chamuscado e um dos olhos secos, sem lágrima, sem brilho. O outro ainda pingava tristeza. Mas ninguém sabia o nome dela, só que ela foi levada por uma velha benzedeira e sumiu no mundo. Dizem que o olho dela secou não por queimadura, mas de tanto olhar a família morrer e não poder gritar. 10 anos se passou, e o tal do Antenor já não era mais o mesmo. Já estava com a vista ruim, o peito cansado, tossindo fumaça do cigarro que nunca largava. Morava sozinho numa tapera cheia de cupim, com uma espingarda e um cinto grosso pendurado no prego da parede. Aquele mesmo cinto que usava para bater nos que discordava dele. Foi então que, numa tarde abafada, chegou uma mulher desconhecida, bonita de um jeito estranho, com um manto escuro e uma maleta de garrafada. Vim trazer cura para os olhos, disse ela, a voz mansa feito reza de missa. Antenor, já meio cego e sentindo os olhos ardendo, nem desconfiou. Mandou ela entrar. A mulher puxou um vidrinho com um líquido espesso, cor de ferrugem, e disse: "Só uma gota em cada olho. Vai ver tudo de novo." Ele deitou no tamborete e deixou. Sentiu a gota entrar no primeiro olho e arder feito pimenta do cão. Quando ela chegou perto para pingar no segundo, ele olhou e reconheceu. Era ela, a menina, agora mulher. O rosto era o mesmo, mas o olho seco... o olho seco virou brasa. Uma brasa viva, vermelha, fumegante. "Agora tu vai enxergar o que fez", ela disse, e saiu, sem dizer mais nada. Naquela mesma noite, o povo de Riacho Fundo viu uma coluna de fogo subir do mato. A tapera de Antenor virou carvão, sem nem dar tempo de apagar. Ninguém viu saída, ninguém ouviu grito. Só acharam no outro dia o cinto dele, derretido num formato estranho, como se tivesse sido torcido por dentro. A mulher nunca mais foi vista. Mas em dia de São João, quando o vento sopra quente, o povo diz que vê uma figura de vestido preto andando com um olho em brasa, e o outro seco como o sertão em agosto. E como disse Dona Sinhá, parteira velha da região, quem queima a casa de inocente, um dia vai sentir o fogo na alma, mesmo que demore. Joca dos Oitão, esse nome fazia medo só de ser cochichado. Era cabra de pouca fala e muito serviço. Serviço sujo, daqueles que terminava sempre com vela acesa e lamento no terreiro. Era matador de aluguel, frio que só espelho em madrugada, e dizia que nunca sentiu peso na consciência. Quando perguntavam por que matava, ele só dizia: "Dinheiro é dinheiro, fio. Matar é matar." Pois um dia, lá pras bandas de Chapada do Vento, veio um cabra de fora, com cara de coronel escondido, e deixou um pacote de dinheiro nas mãos de Joca. O homem tá lá, sozinho, numa tapera no fim da trilha do Angico Bravo. Diz que ninguém tem coragem de chegar perto. Mas você é o Joca, né? Joca só deu um sorriso seco e disse: "Se não é assombração, eu vou." Chegou lá no final da tarde. A tapera parecia caída de velha, mas tinha cheiro de café passado e lenha queimada. No terreiro, sentado num tamborete carunchoso, estava um velho magro, com olho fundo e chapéu de palha, tão gasto quanto a cerca da frente. Não se assustou, nem se mexeu, só olhou. "Vim lhe buscar, véi", disse Joca, sacando o oitão, com a calma de quem acende cigarro. Mas o velho sorriu e respondeu com a voz rouca, como quem já tinha enterrado tempo demais: "Quem mata sem saber, morre sem saber por quê." Joca riu. "Pois então morra calado. Foi um tiro só." O velho caiu com um baque seco, mas os olhos dele ainda estavam abertos, olhando como se visse coisa que homem nenhum devia ver. No outro dia, Joca acordou com o ouvido sangrando. Pensou que era infecção, foi no posto, o médico olhou, torceu o beiço e disse: "Não tem nada, homem. Tá limpo."
Mas o sangue não parava, e de noite ele ouviu sussurros vindo de dentro da própria cabeça. Uma voz fina, velha, dizendo: "Não sabe, mas vai saber." No segundo dia, a audição foi embora. Silêncio total, feito estar no fundo de um poço. No terceiro, a vista escureceu como se tivesse derramado tinta nos olhos. No quarto, perdeu o paladar. No quinto, parou de sentir cheiro, nem o da cachaça que tanto gostava. No sexto dia, ficou sem fala, boca seca, muda como pedra. Mas o pior foi o sétimo dia. Diz que ele saiu cambaleando pelo mato, andando como bicho. E lá, pelas bandas da Serra do Tamanduá, o povo ouviu um grito só, alto, fino, desesperado. Um grito que não parecia de homem, mas de alma puxada pelo pé. Depois disso, só o urubu viu. A roupa dele foi achada rasgada, pendurada numa árvore torta. Os ossos, nunca. Mas toda vez que o vento sopra diferente lá na trilha do Angico, os vaqueiros dizem que escutam o tal grito de novo. Longe, enfiado na mata, como se o tempo tivesse congelado ali. E como dizia o compadre Durval, que uma vez foi lá e voltou com o rosto branco que só farinha. Matar sem saber é cavar a própria cova de olhos vendados. O diabo não se apressa, mas cobra, e quando cobra, não tem reza que pague. Pois então, ajeite a espinha aí na cadeira, pegue um café coado grosso e escute com atenção, que essa história é das que o povo conta sussurrando, com medo de chamar coisa ruim só de falar alto. O causo que vou lhe contar se passou nas bandas de Salgadinho do Norte, no sertão que racha o chão de tão seco, mas onde o povo tem a língua molhada de história e mistério. O dinheiro esquecido de seu Marcondes. Tinha um homem por lá, de nome Marcondes, que o povo chamava só de seu Marcondes. Daquele tipo que se deitava cedo, mas não dormia. Ficava ouvindo o mato respirar, pensando em como guardar melhor seus cobres. Era um cabra mão de vaca de marca maior. Só comia feijão com farinha seca e olhe lá. Sal, ele dizia, gastava dente. Carne, só cheirava. Café, coava o mesmo pó 2 vezes. A última vez que viu uma nota de R$2, dizem, ele quase teve um troço de alegria e guardou dentro da sola do sapato, para ninguém ver nem Deus, segundo ele. O homem trabalhava com tudo, vendia bode, emprestava dinheiro com juro de 2 dígitos e ainda fazia uns bicos como coveiro, mas confiar em banco ele não confiava. Tinha um medo danado de que os home de paletó roubasse o suado dele. Resultado, enterrava botijas. Sim, botijas. Panela velha, lata de banha, bule furado, tudo virava cofre. E ele enterrava pelas terras que tinha espalhado entre o riacho seco da onça torta e o serrote do vento esquisito. Para não esquecer, marcava o lugar com umas coisas bem confiáveis. Uma pedra que parecia uma cabeça de bode, um galho torto, feito braço de velho, e, pasme, uma reza. Dizem que até os anjos tinham dificuldade de decorar onde ficava o quê. E num certo ano, de Quinta-feira Santa, com o sol esturricando até pensamento, seu Marcondes caiu de cara na varanda de casa, com a mão apertando o peito e os olhos arregalados parecendo 2 caroços de jaca passada. Morreu ali mesmo, sem padre, sem última palavra, e com o segredo de onde tinha enterrado cada centavo, na cabeça. O povo chorou, mais ou menos. Na verdade, só tia Dondoca, uma prima afastada que ele devia dinheiro, chorou. O resto foi direto para a casa dele, revirar colchão, levantar assoalho, bater parede com martelo e escarafunchar o terreiro como se fosse garimpo. Mas achar que é bom, nada acharam. E foi aí que o povo reparou numa coisa. Coisa besta, mas repetida. Na Sexta-feira Santa, do ano que ele morreu, apareceu uma figura no terreiro. Uma sombra encurvada, de chapéu puído, camisa de linho branco sujo de terra, os mesmos suspensórios que seu Marcondes usava, mas com um detalhe que fazia gelar até suor. Sem olho, só buraco fundo, como 2 poços de lama seca. A sombra vinha, caminhando devagarzinho, como se ainda tivesse dor no joelho, e quando chegava no meio do terreiro, parava, levantava o braço mirrado e apontava para o chão. É ali, ó, é ali que está enterrado, dizia o povo, se atropelando de empolgação.
Na primeira vez, cavaram como se tivessem achado ouro embaixo da goiabeira. Nada. Na segunda, chamaram Padre Cícero Júnior, que jogou água benta, rezou até perder a voz e ainda levou uma dor nas costas que só sarou um mês depois. Na terceira, meteram trator. O motor do bicho explodiu feito bombinha de São João. Teve até um vaqueiro que, ao tentar marcar o lugar com uma estaca de madeira, levou um coice do próprio cavalo e ficou banguela de frente. Um cachorro farejador foi levado para ajudar. O bicho nem latiu, chorou e saiu de lá com um olho fechado, como se tivesse visto o cão chupando manga. Aí o povo se aquietou. Desde então, todo ano, é a mesma cena. Seu Marcondes volta, calado, calado, só aponta, sem dizer nada, sem se mexer muito. Parece que tá tentando lembrar. Esqueceu o lugar, diz tia miúda, a rezadeira que tudo vê, tudo reza e tudo escuta das almas de noite. Morreu com o segredo na cabeça e agora fica rodando o terreiro feito galinha cega, tentando achar onde enfiou o maldito dinheiro. Hoje em dia, ninguém passa por ali depois das 5 da tarde. O terreiro tá limpo, seco, sem planta nem bicho, nem formiga atravessa. As crianças fazem volta, os adultos fazem o sinal da cruz. E quando chega a tal Sexta-feira Santa, é só silêncio, até ele aparecer. E por que ninguém cava mais se o cabra ainda aponta? Tu pergunta, eu lhe respondo, porque tem coisa que não é para ser desenterrada, nem viva, nem morta. E como dizia o velho Neco Tatu, que ainda vive, mas só fala de noite, tem gente que se apega tanto ao dinheiro, que até depois de morto vira vigia de si mesmo. Agora diga aí, tu cavava? O nome dele era Firmino Barriga Seca, jagunço velho, cascudo de guerra, desses que matam rezando e limpam a faca na barra da calça. Já tinha servido de segurança para coronel, já tinha derrubado 2 no grito e 3 no chumbo. Andava de cinturão com 2 cartucheiras, bota com espora e chapéu enterrado até a orelha. Onde ele passava, até cachorro calava o latido. Mas Firmino tinha uma coisa, não acreditava em Deus, nem em assombração. Morto bom é enterrado fundo, dizia ele, e alma penada é só vento com nome. Um dia, numa bebedeira lá em São João do Muquem, quis se mostrar para os camaradas. Meteram-se num cemitério velho que ficava no alto da colina, de cruzes tortas e mato até o joelho. Riram, beberam, mijaram nos túmulos, e Firmino, no meio da valentia, chutou uma cruz de madeira grossa que tinha o nome apagado, velha, diferente das outras. A cruz rangeu como porta velha, mas caiu. Ele riu. Cruzes, cruze, tudo madeira podre, falou cuspindo. Mas quando amanheceu, aí foi que a coisa virou. Firmino acordou em casa no alpendre do jeito que ninguém esquece, com um prego cravado no peito, bem no meio do osso como se tivessem pregado ele no chão. E o mais estranho, o prego era o mesmo da cruz que ele derrubou. A pele em volta estava negra, fumegando, e uma fileira de formigas saía do canto do olho esquerdo dele. Formiga preta, daquelas miúdas de cemitério, que marchava pelo rosto dele como se fosse estrada. Ninguém soube dizer de onde vieram, porque a casa estava limpa e a porta trancada por dentro. Correram com ele para o benzedor. Dona Severina, mulher que curava cobra, olho gordo e ferida de promessa. Ela olhou e disse: ele mexeu com alma que não esquece. E tem cruz que não aceita desfeita. Tentaram tirar o prego, não saiu. Tiraram até o sangue de boi para passar. Nada. Ficou lá, fincado no peito dele, como lembrança e maldição. Firmino, que nunca teve medo de homem, passou a dormir com vela acesa e cobertor na cara. Dizia que ouvia alguém carpindo do lado da rede. E o pior, nunca mais enxergou do olho onde saíram as formigas. Ficou cego e jurava que via uma cruz branca, até quando fechava o outro olho. E até hoje, ninguém sabe de quem era aquela cruz. Mas uma coisa é certa: de noite, no dia da morte dele, alguém enterrou um caixão de cabeça para baixo e uma cruz nova apareceu no mesmo lugar da velha. Ninguém tocou, nem padre, nem coveiro. E como dizia o velho Vicente, que limpava túmulo por pinga, tem cruz que pesa mais que caixão, e tem defunto que guarda a sua de pé.
Você vai me perdoando se eu me embananar no meio da história, mas é que só de lembrar me dá até uma gastura nas canelas. Essa peleja que eu vou lhe contar aconteceu lá pros lados de Pojuca, num tempo tão velho que nem fotografia existia direito. E quem me contou foi meu tio Aderbal, que jurava de pé junto que ouviu do próprio que passou a tremedeira, pois muito que bem. Zé Gadelha era um desses cabra destemido, andava mais que notícia ruim e vendia de um tudo, de botão a garrafinha de óleo de peroba, de agulha a chá pra dor nas tripa. Era neto de cearense com português e tinha uns modos calmos, mas um olho que pescava desconfiança até em sombra de coqueiro. Nos anos de 1930 e triscado, ele vivia rodando de vila em vila, vendendo suas bugiganga no lombo e batendo perna no pó da estrada. Andava com um embornal nas costas e uma fé danada no destino. Num certo entardecer, que já vinha dando sinal de chuva pesada, daquelas que até sapo bota sombrinha, Zé vinha se arrastando pela estrada de barro, molhado feito pano de chão. Já estava todo troncho, com a sacola parecendo carregar pedra de moinho, quando deu de cara com uma tapera engolida pelo mato. Uma casa véia de barro rachado e pau podre que se sustentava por birra mesmo. Zé olhou desconfiado, mas pensou: melhor aqui dentro que virá sucuri me visitar no meio do mato. Entrou na bodega abandonada, tirou o embornal do lombo e se ajeitou num canto seco, porque o telhado, pasme, ainda segurava o tranco. Tinha um fogão de barro que parecia mais um túmulo e umas marcas de mão preta na parede que mais pareciam aviso do além. Mas Zé era homem rodado, não ia se assustar com sujeira de parede, né? Pois foi aí que a coisa virou. Mal tinha deitado, começou a escutar uns passinhos do lado de fora, meio arrastado, meio sem querer. Ele pensou: deve de ser algum tatu velho procurando abrigo também. Mas os passos não parava. Era como se um defunto de chinelo estivesse dançando forró no barro, e ele jurava que viu uma sombra na porta. Ou o que restava da porta. Quando o relâmpago clareou, viu um vulto parado ali. Parecia um homem alto, magro, com cara de quem já tinha morrido 2 vezes e voltado por teimosia. Zé arregalou os olhos, mas não gritou não, que coragem ele ainda tinha um tico. Tentou falar qualquer coisa, disse: se for gente, se aproxime. Se for alma, se aquiete que eu só tô me abrigando. Mas o cabra, ou o que fosse, não respondeu, só ficou ali feito poste. Foi quando Zé sentiu um negócio gelado encostar na cara dele, como se fosse em mão de peixe morto. E então, aí sim, ele se borrou todinho. No sentido figurado, espero eu. Não pensou 2 vezes. Pulou da casa com sacola e tudo, escorregando no barro que nem quiabo em prato liso. Correu que nem menino quando escuta a mãe dizer: vem apanhar. Só parou quando o sol deu as caras e o galo já estava tirando cochilo. Chegando numa vilinha perto, foi logo perguntando a um véio encostado na venda: ô seu Tonico, você sabe que casa é aquela lá no meio do mato? O véio largou o copo de cachaça e arregalou o zóio. Não me diga que tu dormiu lá, homem de Deus. Zé Gadelha só abaixou a cabeça, meio que querendo virar pó. Aquela ali é a tapera do finado Joaquim Cruel. Diz que ele era homem ruim, que fez maldade com a filha e depois se enforcou no próprio puxador de rede. Desde então, ninguém para ali nem para fazer xixi atrás do mato. Quem passa perto ouve choro de menina e vê sombra de gente que não devia mais estar aqui. O cabra só balançou a cabeça e disse: pois então eu dormi no quarto do cão e escapei por milagre. Desde esse dia, Zé Gadelha nunca mais tomou rumo por aquele lado. Quando perguntavam, ele respondia: tapera eu até aceito, mas só se for de tapioca. E foi assim que ele ficou conhecido como Zé das Tapera. Mas nunca mais se meteu a besta de dormir em casa que nem formiga queria fazer ninho. Dizem que foi lá pros lados do engenho da Gameleira, quando ainda era tudo mato e os engenhos começavam a chiar cana.
Foi nesse tempo que nasceu uma menina chamada Luzia, mas o povo, que não perdoa nome de gente com passado nervoseado, passou a chamar a coitada de Luzia Velha, mesmo quando ela ainda era um toquinho de gente. Luzia era filha de Dona Arlinda, parteira das boas, que curava quebranto com folha de pinhão e amarrava umbigo de menino com linha de costura benta, e de seu Vicente, um cabra calado, de ruga funda e alma mais fechada que cancela de curral em noite de lobisomem. Pois mal Luzia deu o primeiro choro, o mundo desandou. A mãe caiu doente do nada, com uma febre estranha, e foi-se embora antes do leite secar. Seu Vicente, doido de desgosto, botou a culpa na criança. Essa menina não é minha filha, não. Isso aí é rastro de coisa ruim que Arlinda trouxe do mato. A menina então foi parar nos braços da comadre Ambrósia, irmã de Arlinda, que morava num casebre no alto do Morro do Pau Torto. Ambrósia era daquelas mulheres que o povo atravessa a rua só de ver. Tinha fama de sabida, das que conversam com bicho e curam com reza que não tá em livro. Na sala da casa dela havia um espelho. Mas não era espelho comum, não. Era velho, de moldura entalhada, vindo das bandas de Lisboa, herdado de um bisavô que morreu gritando nomes de gente que ninguém conhecia. O povo dizia que quem olhasse para aquele vidro via mais do que o retrato. Via coisa escondida, via pecado guardado, via até o que não devia saber. Teve uma vez que um rapaz olhou e saiu correndo pelado, gritando que o próprio rabo tinha falado com ele. Mas isso é outra história. Luzia cresceu nesse ambiente. Urubu rondando, cachorro chorando por nada, galinha botando ovo seco e o mato sempre cochichando coisa que só os olhos dela pareciam entender. Era uma menina calada, daquelas que olha lá atravessado e faz até santo suar no altar. Quando a peste completou 13 anos, que o povo sempre diz que é a idade danada, começaram as fofocas. Um bezerro nasceu com 3 pernas. O leite de Dona Candinha azedava só com Luzia passando na calçada. E um rapaz desmanchou o noivado jurando que o olhar dela era gelado como telhado em manhã de geada. Depois que a comadre Ambrósia bateu as botas, morreu num cochilo com o gato miando em cima da barriga, Luzia ficou sozinha no Morro do Pau Torto. Aí foi que o povo pegou mesmo implicância. Começou a sumir milho da roça, criança com febre, galinha que virava para cima com os pés duros, e o povo dizia: "Foi Luzia, sim. Aquela ali mexe com o espelho do capeta." Até que um dia, o filho do coronel Aristófanes, um menino magricela que vivia doente, começou a gritar dentro do quarto: "Ela tá me olhando, tá me vigiando do espelho." O povo se ouriçou. Chamaram o doutor Clementino, médico de Recife, que disse que era doença do espírito, dessas que não tem cura de farmácia. O padre Assis, que era primo da comadre do coronel, jurou que também viu o reflexo da menina no espelho do quarto de hóspedes. E ela nem estava lá, veja só. Não demorou para o povo juntar-se em mutirão com tocha, rezando o salmo e segurando galho de arruda. Subiram o morro e pegaram Luzia no laço. Queriam saber do espelho, queriam quebrar o feitiço. A menina nem falou, só apontou. Levaram ela para a igreja, fizeram julgamento em plena missa, com gente chorando, rindo, desmaiando e vomitando só de olhar para o espelho. Teve uma senhora que gritou: "Eu vi o meu falecido no vidro, e ele estava me xingando." O padre, suando em bicas, ordenou: "Quebrem esse espelho e prendam essa bruxa. Vamos mandar para Lisboa, para o Santo Ofício." Pois foi assim. Luzia foi trancada na antiga cadeia da vila. Mas quem disse que ela ficou lá por muito tempo? Num dia qualquer, foram levar água e a cela estava vazia. Cadeado trancado, janela fechada e nada da menina. No chão, só um caco de espelho. Caco esse que brilhava ainda, feito se tivesse guardando um segredo danado. Depois disso, ninguém mais viu Luzia, mas de vez em quando, alguém diz que viu uma moça branca feito vela, com os cabelos soltos e os olhos fundamente escuros, sentada na beira do açude, olhando para dentro da água, como se a água fosse espelho. E é por isso, meu amigo, que até hoje, no engenho da Gameleira, o povo cobre os espelhos de noite, porque nunca se sabe. Vai que ela ainda está olhando, esperando um olhar de volta, para poder entrar no seu mundo. Se tu tiver de estômago fraco, nem escuta esse causo.
Agora, se for da laia dos que não corre nem de assombração com bafo de cachaça, então senta aí, bota o chapéu no joelho e presta atenção. Foi lá em Pau de Jangada, num engenho velho chamado Fundo do Céu, que esse troço aconteceu, num tempo que ainda se batia cana com burro cego e fiscal de engenho tinha mais poder que delegado. O vigia do lugar era Zé Neco, cabra bom, manso com gente e valente com bicho. Casado fazia pouco com Francisquinha, moça cheia de esperança no bucho e cheia de fé no coração. Os dois viviam numa casinha perto da entrada do engenho, bem onde a cerca fazia canto com o pé de jucá. Zé Neco trabalhava de noite, vigiando o engenho das 10 da noite até o galo cantar de novo. Francisquinha, por sua vez, passava as noites só, roendo o beiço de medo, que já era costume ouvir coisa fuçando a porta. Ela dizia que parecia cachorro, mas cachorro nenhum que se preze fareja igual bode e só aparece de quinta para sexta. E pensa que Zé Neco ligava? Nada, só dizia: mulher, tu tá se escabelando por causa de história de comadre velha. Isso é cachorro do mato, ou então é vaca com dor de dente. Mas Francisquinha não era besta. Tinha ouvido o avô, seu mané Pitoco, contar que lobisomem tem 3 gulodices: mulher buchuda, menino recém-parido e véi de cabeça branca. Tudo para impedir o cristianismo de se multiplicar, dizia ele. E Francisquinha estava na mira da peste. Uma noite, depois de passar o dia com o coração pinicando igual formiga em pé de moleque, ela cochilou na cadeira de balanço que o marido comprou na feira de São Lourenço. Cochilo bobo, desses que a cabeça vai caindo devagar. Quando abriu o olho, viu a coisa. Era um bicho grande, preto, peludo, parecendo cruzamento de jumento com morcego. Tava ali no terreiro fungando com gosto. Ela tentou gritar, mas a voz travou e só deu tempo de abraçar a barriga. O bicho avançou. Foi quando acordou. Suada, trêmula e com o coração fazendo forró dentro do peito. Olhou para o bucho. O menino ainda estava lá, mexendo quieto. Mas ela sabia que aquilo não era sonho, não. Era aviso. No outro dia, Zé Neco chegou do engenho assoviando e ela despejou a história todinha. Ele ficou meio branco nas orelhas, mas ainda teimou. Oxente, mulher, isso é só coisa da tua cabeça inchada. Mas para não dizer que era ruim de escutar, prometeu que na próxima quinta ele ia faltar no engenho para ficar com ela, só para provar que não era nada. Pediu dispensa pro fiscal, que era um cabra chamado Seu Rufino, desses que anda de bota limpa e fala fino, mas tem olho de quem vê no escuro, pois deu certo. Na noite prometida, Zé Neco ficou em casa. Botou o facão debaixo da cama e deitou. Já Francisquinha só fingia que dormia. Passou da meia-noite e lá veio o barulho. Aquele mesmo de sempre. Coisa arrastando no terreiro, pisada seca, fôlego quente. Ela cutucou o marido. Acorda, homem, é ele de novo. Zé Neco pulou, pegou o facão e foi até a porta. Abriu com cuidado. No que ele bota a cara, lá tá o bicho. Preto, imenso, com o zóio vermelho, farejando o ar feito bode em cio. Ele viu que a coisa queria o que estava no bucho de Francisquinha, e com coragem que só Deus explica, Zé Neco gritou: vem de manhã buscar uma caneca de sal, seu desgraça. O bicho parou, deu 2 passos para trás e desapareceu na mata. No outro dia, enquanto Francisquinha fazia café com mão ainda tremendo, bateu na porta quem? Seu Rufino. Vim buscar uma caneca de sal, disse seco, com os olhos fundos. Zé Neco quase caiu duro, encheu a caneca sem pestanejar e entregou ao homem, que saiu sem nem olhar para trás. No mesmo dia, espalhou-se que o tal fiscal tinha pedido demissão e ido embora para bem longe. Diziam que era por conta de um novo trabalho. Mas ninguém viu mudança, mala, nem notícia dele depois. Foi aí que o povo ligou os pontos. O lobisomem era ele. Toda quinta-feira, enquanto Zé Neco trabalhava, Rufino vinha farejar o ventre de Francisquinha, mas não conseguiu. Porque naquele dia, quem rosnou foi Zé Neco. Meses depois, nasceu o menino. Forte, esperto e com o beiço virado igual ao do avô Mané Pitoco. Desde então, ninguém mais viu lobisomem em Pau de Jangada. Mas quando alguém aparece pedindo uma caneca de sal sem dar bom dia, Francisquinha fecha a porta na hora. Porque o que a vida ensina, o medo não deixa esquecer. Rapaz, eu vou logo dizendo,
Essa história não é de hoje nem de ontem. É das épocas em que os cabras lavavam o pé só quando chovia, e honra de homem valia mais que o CPF. Pois bem, o cabra em questão era seu Zé Coivara, homem de fala mansa e pé ligeiro, daqueles véi que sabiam mais da vida que a bula do biotônico Fontoura. Um dia desses deu na telha de visitar o filho, o Manuelzinho, que tinha casado há pouco com a tal da Marlene, moça de riso fácil e moral frouxa, segundo as más línguas do povoado. Seu Zé chegou sem avisar, no fim de uma tarde abafada, e quando botou o pé na frente da casa do filho, aquelas casas de conjunto novo, mas que já tem cupim no batente, viu logo que tinha coisa errada. Porta fechada, janela do fundo aberta, silêncio de desconfiança no ar. Ele bateu palma, chamou e escutou. Foi um negócio vindo lá de dentro. Barulho de casal em hora de lazer, se é que tu me entende. Ficou paralisado, feito lagartixa em parede quente, pensando: não é possível que o infeliz do meu filho largou o serviço na roça para tá aqui coisando com a mulher de tarde. Mas antes mesmo dele refazer o pensamento, quem aparece na janela? A tal da Marlene, desgrenhada, enrolada numa toalha, com aquela cara de quem tava numa sauna quente. Ai, meu sogro, é o senhor. É eu mesmo, minha nora. Manuelzinho tá por aí? Ela coçou o queixo e respondeu: foi pro sítio de Zé Peba cuidar de uma roça que arrumou por empreita. Fiquei só aqui tomando banho. Seu Zé agradeceu, deu meia volta, mas já com o sentimento pesando mais que saco de cimento molhado. Foi aí que ele pensou: eu vou saber quem é o sem vergonha. E se meteu dentro do mato ralo ali perto, daqueles terrenos baldios que só tem moita, bicho e promessa não cumprida. Se amarrou atrás de uma cerca viva e esperou. Rapaz, coisa de uns minutos, sai de dentro da casa um cabra magro, de paletó de sindicato, limpando o beiço com a barra da camisa. Seu Zé bateu o olho e pensou: esse é o pé de pano, esse é o que tá sapecando meu neto ainda no embrião. Guardou a raiva no fundo do juízo e esperou. Esperou uma semana até o filho voltar da roça, e quando voltou, chamou ele pro terreiro. Manuelzinho, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Cê se agarra na cerca, que o que eu vou falar pode derrubar. Diga, pai. Sua mulher tá botando chifre em tu. E não é com qualquer um, não. É com o filho de Justo Caetano, aquele safado que se criou comendo fruta roubada. O sangue subiu pra cabeça de Manuelzinho que nem fumaça de bujão vazando. Queria matar, era ela na hora, mas o pai segurou firme. Mulher dessas a gente não mata, a gente mostra. Mas o outro, o outro, esse merece chumbo nos quengo. Você vai fazer uma tocaia, meu filho. E foi assim. 2 semanas depois, Manuelzinho fingiu que ia para outra empreita, se despediu com beijo e agrado, e no mesmo dia se enfiou no matagal com uma cabaça d'água, uma farofa de tatu e uma espingarda de 2 canos, que mais parecia um berro de guerra. Ficou lá 8 dias, comendo farofa com dedo e fazendo suas necessidades onde dava, com mais mosca ao redor que feira de sábado. Dormia de olho aberto igual coruja desconfiada. Foi no fim do 8º dia que a coisa aconteceu. Quase escurecendo, vê ele Marlene saindo de casa toda derretida, correndo pro colo do cabra. Era ele, o mesmo que o pai descreveu, cara de fiapo de jaca e peito estufado como se fosse dono do mundo. Manuelzinho levantou a espingarda e mirou bem no meio das costas. No estalo do pensamento, puxou o gatilho. O cabra caiu duro e Marlene caiu em cima, gritando mais que bezerro desmamado. Ele veio bufando, saiu do mato quase de 4, xingando tudo quanto era palavrão que aprendeu no tempo de escola. Meteu o pé na mulher, arrancou as roupas dela e disse: tu vai sair daqui do jeito que chegou no mundo para ver se aprende a respeitar homem. E botou a mulher na rua, nua. Mandou ela cruzar o povoado todinho, passando pelas casas, pelos botecos, pelos velhos jogando dominó na calçada, e ela foi, chorando, se cobrindo com as mãos, enquanto as comadres saíam na janela e os cabra assobiavam como se fosse festa. No fim da rua, já na beira da estrada, ninguém sabe se ela pegou carona, se sumiu no mato ou se virou freira. Quanto a Manuelzinho, nunca foi preso. Naquela cidade pequena,
Crime de honra era mais aceito que promessa de político. O morto foi enterrado com pouca vela e muito cochicho. E se você acha que os parentes do tal cabra foram vingar, nada. Até hoje dizem que eles mesmos tinham vergonha de ter um pé de pano na família. Quem mexe com a mulher dos outros merece é esquecimento, dizia o pai do morto, com a cabeça baixa e os olhos de vergonha. Pois é, minha gente. Você pensa que maldade é coisa de hoje? Que nada. Antigamente o povo era mais calado, mais devoto, mas quando era para castigar, não tinha meio termo. E como dizia o velho Zé Coivara, homem traído não chora, não grita, só mira. Vou lhe contar uma prosa triste, daquelas que a gente escuta e fica com o beiço meio torto de pena e de raiva ao mesmo tempo. É uma história de amor antigo, daquelas paixões que nasce junto com o leite do peito e cresce feito mato depois da chuva, só que terminou mais feio que tampa de camburão. Pois bem, era uma vez Tizil, um rapazote magrelo, filho de seu Damião, um peão das antigas, cabra direito e suado, que trabalhava de sol a sol nas terras dos outros para manter a casa de barro em pé. Já Mariquinha, a menina, era filha de seu Antolino, fazendeiro bruto, daquele tipo que guarda espingarda dentro da Bíblia e ainda diz que é para proteção divina. Tizil e Mariquinha cresceram juntos, com os pés descalços na poeira da rua, brincando de pega-pega de casinha, dessas coisinhas boas de antes que hoje em dia quase não se vê mais. Estudavam na mesma escola, comiam merenda do mesmo prato e trocavam bilhete dentro do caderno de caligrafia. Com uns 15 anos, o danado do amor bateu neles que nem febre de inverno. Era só Mariquinha passar com um laço de fita na cabeça que Tizil esquecia até da tabuada. Começaram um namoro escondido, mas você sabe, em cidade pequena até pensamento cochicha pros outros. Um cabra linguarudo viu os dois se abraçando atrás da igreja e foi logo contar para seu Antolino. Quando o homem soube, parece que o sangue virou querosene. Chamou a filha de canto e falou grosso. Se eu souber que tu tá dando trela para aquele pobre de Tizil, eu mesmo boto ele no chão. Eu não sou homem de segunda ordem, não. Tu sabe do que eu sou capaz. Mariquinha calou. Sabia que o pai já tinha passado gente para lá em tempo de rixa. E para proteger o amor da vida dela, se afastou de Tizil. Cortou de vez, sem carta, sem conversa. Tizil ficou igual pé de milho na seca, amarelado e tombado. O tempo passou. Mariquinha foi empurrada num casamento arranjado com Zé Cota, filho de fazendeiro grande da região. Casamento bonito, cheio de renda, bolo de 3 andares e sanfoneiro afinado. Mas no peito dela, o coração batia por outro. Zé Cota era bom marido. Dava tudo, fartura, carinho, respeito. Só que ela vivia com o olho perdido e o pensamento longe, lá no tempo das brincadeiras com Tizil. O amor antigo era feito nó em barbante velho, apertado e difícil de desatar. Uns anos depois, Tizil voltou para a cidade, cabra feito, barba cheia, olhar melancólico. Os dois se esbarraram por acaso na venda de Dona Ciana, e quando o olhar bateu, foi como se o tempo tivesse parado para respirar. O coração dos dois foi tropeçar. A partir dali, começaram a se encontrar escondido. No mato, nos fundos do chiqueiro, até no confessionário da igrejinha dizem: amor proibido é doce e amargo feito caju verde com sal. Era arriscado, era doido, mas era forte. Num desses encontros, Mariquinha, já cansada da vida dupla, falou: Tizil, eu não aguento mais esse escondido. Quero largar tudo e viver contigo. A gente se ama, né? Por que viver assim? Tizil coçou a cabeça, pensou e disse: Mariquinha, nós não vamos ter paz nesse mundo. Se tu largar de Zé Cota, o povo vai te apontar, teu pai vai querer me enterrar e tua alma vai viver carregando nome feio. Mas tem um jeito. Ela arregalou o olho. E qual seria, Tizil? Nós dois morre, junto, que nem Romeu e Julieta, lá na Serra do Vento Torto, de mão dada, para ir embora feliz, sem peso, sem mundo contra. Mariquinha ficou com aquilo no juízo, remoendo. Uns dias depois, escreveu uma carta e mandou com a filha da lavadeira. Tizil, meu coração ainda é seu. Se é para ser no céu, que seja. Vou com você. Me espere lá na serra, às 3 da tarde. Chegou o dia. Tizil subiu a serra com o coração doído, mas firme. Levava no bolso a carta dela, no outro bolso um frasquinho daqueles de dormir para sempre.
Achou que ia esperar só uns minutinhos. Bebeu o tal do líquido, se deitou debaixo do pé de angico e fechou os olhos esperando Mariquinha aparecer e deitar do lado. Mas não apareceu. Mariquinha até queria ir, mas o danado do Zé Cota voltou de viagem no mesmo dia, chegou mais cedo que esperado e ela travou. Não teve coragem de inventar desculpa para sair. Ficou em casa, inquieta, chorosa, olhando para a serra de longe. À tardinha, um casal de turistas que subiu a trilha encontrou o corpo de Tizil, já sem vida, com a carta apertada no peito. A carta dizia tudo, que se amavam, que iam se morrer junto, que era por amor. Foi um rebuliço só. A cidade se dividiu. Os parentes de Tizil queriam justiça. Diziam que Mariquinha induziu o rapaz, que era caso de cadeia. A polícia veio, mas seu Antolino deu um jeitinho por debaixo do pano. Dinheiro fala, né? Mariquinha foi ouvida, assinou uns papéis, mas nunca foi presa. Continuou casada com Zé Cota, que preferiu engolir o chifre com café morno a perder a mulher e passar vexame. E ainda tem homem que se conforma, viu? Já a Mariquinha. Dizem que nunca mais subiu a serra, nem para ver o pôr do sol. Viveu triste, como quem respirava só por obrigação. E quando o povo falava no nome de Tizil, ela se calava, olhava para o chão e mudava de assunto. Pois é, minha gente. O amor, quando é sincero, mas atravanca no mundo errado, vira tragédia. E como dizia meu avô, o coração não pede licença, mas às vezes paga caro pela ousadia. Senta aí que esse caos é dos bons. Daqueles que se a gente não rir, pelo menos a gente fica com a pulga atrás da orelha. Era o seguinte, tinha um cabra lá pras bandas de Morrinhos Velho chamado Antônio da Lurdinha. A mãe dele, Dona Lurdinha, já tinha ido dessa pra melhor fazia tempo. Mas ele ficou com o nome da véia grudado no lombo, como é de costume. O povo dizia, lá vai o Antônio da Lurdinha. Benzedor dos bons, homem de reza forte. Antônio já estava com uns 40 e tantos nas costas, vivia de uma rocinha que ele tinha ali perto do riacho do Capote Torto, onde só morava ele, uns gatos e uma galinha manca. Aí, sei lá o que deu nele, vendeu a rocinha e foi embora para outra cidade. Mais para frente, 100 e poucos quilômetros. Uma cidade que ninguém nem sabia pronunciar o nome direito. Chegou lá e começou de novo. Comprou um terreninho, armou casa simples e logo botou o cartaz de benzedor na porta. Bastou uma resinha em quebranto, um sopro em menino com arca caída e pronto. Ficou famoso igual caldo de cana no calor. Era um tal de gente vindo benzer espinhela caída, dor na alma e até cachorro com olho virado. Diziam que até o padre respeitava o homem. Mas aí, cabra, como nem tudo são flor no caminho do matuto, Antônio arrumou encrenca com o vizinho dele lá. Um tal de seu Bastico, homem encruado, que vivia com cara de que tinha comido farinha com sabão. A briga foi feia. Diz que teve dedo no rosto, ameaça de meter a mão e até a sombra do facão passou pela conversa. O povo da cidade ficou assustado, porque ali todo mundo era católico até o talo. Padre Flauzino, homem gordo e suado, foi lá meter a colher. Mandou os dois se resolver na frente do altar. E lá foram eles, de cara amarrada, fazer as pazes na marra dentro da igreja. Mas tu sabe, né? Paz forçada é igual tampa de panela torta, nunca encaixa direito. Ficaram naquela de bom dia, frio e como vai atravessado. Até que um dia desses, Antônio estava roçando o quintal com um ajudante, preparando um pastinho pro bode, quando viu seu Bástico chegando, com a cara amarela igual cera de defunto. O cabra nem viu ele lá no fundo. Foi direto na porta da casa, bateu palma e quem saiu foi Dona Ritinha, mulher de Antônio, com o avental todo engordurado de banho de porco. Ô Ritinha, cadê o Antônio? Disse o homem, se contorcendo mais que minhoca no sal. Ritinha gritou para dentro. Ô Antônio, o vizinho tá aqui? Antônio pensou. Ih, lá vem desgrama. Ou quer confusão, ou quer benzedura. E foi lá. Que é que você quer, homem? Seu Bastico botou a mão na cara, todo sofrido. Antônio, pelo amor de Deus, me ajuda. Tô com uma dor de dente que já foi até o dente. Arranquei já faz 1 mês, mas a dor ficou morando dentro da minha cabeça. Já passei mastruz, arruda, pinga com cravo, chá de carqueja e até promessa eu fiz. Nada. Antônio olhou com desconfiança. Mas como era homem de fé e também de teimosia, falou. Entra, senta aí.
Eu vou lá pro quarto preparar um rezo de arranca-miséria. Tu fica aqui com Ritinha proseando. Só não encosta no café dela não, que tá ralo igual água de tanque. Entrou pro quarto, acendeu uma vela, botou a mão na testa e começou a orar. Mas orar mesmo não. Ele se ajoelhou e disse: Meu Deus, vê se explode esse dente velho desse cabra. Eu não tô nem aí se é perdão que o Senhor quer, mas se puder mandar uma dorzinha a mais, só para ele parar de vir aqui encher o saco, eu agradeço. Enquanto isso, lá na sala, seu Bastico proseava com Ritinha, e não é que a dor foi sumindo? Do nada, rapaz. O cabra passou a mão na bochecha, fez careta de surpresa e disse: Uai, sarou. Cê acredita que sarou? Olha aqui, olha. Quando Antônio saiu do quarto, mal tinha tempo de abrir a boca. O vizinho pulou no pescoço dele. Ô homem bom, ô reza danada de forte, cê salvou minha vida. Eu tava quase me matando com essa dor. Que eu posso fazer por você? E saiu porta afora feito alma lavada, agradecendo até as galinhas no terreiro. Antônio ficou parado, olhando pro nada. Aí virou pra Ritinha e disse: Mulher, eu tô pra largar esse ofício de benzedor. Isso aqui tá me deixando doido. Ritinha arregalou o olho. E por que, Antônio? Tu curou o homem, o povo só fala de tu bem. Antônio cruzou os braços e falou, mais decepcionado que vendedor de guarda-chuva em tempo de seca. Pois é, e eu aqui dentro do quarto pedindo com toda a fé para a dor dele piorar. Fui eu que roguei a Deus para esse dente explodir de vez. E o cabra sai daqui dizendo que sarou. E aí, meu povo, vê se pode? Às vezes, a fé do doente é mais forte que a reza do benzedor. Principalmente quando o benzedor era querendo ver o vizinho se estribuchar. Mas é como dizia tia Nininha, Deus escuta quem sofre, mesmo que o outro esteja querendo ver a caveira. Rapaz, se eu lhe contasse que esse causo foi ouvido das bocas de seu Ari de Mané Véio, tu ia jurar que é mentira. Mas juro por minha mãe viva que ele mesmo quem contou, e com os olhos arregalados. Era tempo de feriado comprido, sabe? Aquele que junta sexta, sábado, domingo, e o cabra já acha que é dono do mundo. Pois bem, 3 amigos de caçada, tudo velho de mata, resolveram ir caçar lá na ilha do córrego do Cupim Torto, uma ilha no meio do rio, dessas que só dá fruta brava e mosquito de batom. Os 3 eram Zé Caboré, que já andava com o lombo vergado de tanto carregar espingarda nas costas, Bastião de Aurina, homem calado que só caçava de tocaia, e o mais novo deles, Manuelzinho do Engenho, que era danado por caçada de barriga. Aquele tipo de espera que o cabra faz no chão limpo, sem folha nem toco, esperando a caça passar a noite. Chegaram lá cedinho, varreram o chão da ilha por uns 500 metros, deixaram limpinho feito terreiro de casa de vó e decidiram. Oi, Manuelzinho, tu que gosta dessa doideira de caçada de barriga, fica aí, nós 2 vamos caçar de espreita pelos cantos. Manuelzinho esticou uma rede, amarrou entre 2 pés de pau de leite, armou a espingarda do lado, deixou o revólver na cintura e acendeu a lanterna para espantar mosquito. Disse ele que ia só cochilar um cadinho, que quando a noite fechasse de vez, ele entrava na espera. Rapaz, o cabra dormiu, foi que dormiu de verdade. Quando acordou, o céu já estava na penumbra, e ele com a goela seca de sede, levantou, saiu ligeiro até o córrego para beber uma água e voltar. Só que na volta... E aí é que o caos engrossa. Quando o danado do Manuelzinho estava chegando perto da rede, viu um homem sentado nela, passando um pano na espingarda dele, com a lanterna acesa do lado. Disse que o sujeito era quieto, nem olhava para o lado. Tava lá, lustrando o cano como se fosse dele. Manuelzinho travou. Disse que sentiu foi o baço congelar. Pensou que era ladrão, ou pior, um cabra querendo fazer maldade. Voltou pro mato descalço, de mansinho, e saiu correndo para achar os compadre. Foi gritando no meio da mata até achar os 2. Meu povo, tem um sujeito sentado na minha rede, mexendo nas minhas coisas. Vamos lá comigo que eu não volto sozinho não. Os 3 voltaram com as armas na mão e foram de mansinho para pegar o sujeito. Chegaram na clareira e... tava tudo como o Manuelzinho tinha deixado. A rede esticada, a espingarda encostada, o revólver na bainha, a lanterna ainda acesa. Mas não tinha ninguém,
Nem rastro, nem cheiro, nem folhinha mexida. Ficaram calados, feito gente que viu coisa que não devia. Um olhou para o outro. Bastião disse: "Isso aqui não é coisa boa, não. Bora embora logo antes que a noite decida mostrar mais." E foram. No outro dia, já na vila, contando o caso para os outros cabra da venda, um véi chamado Chico das Lajes soltou: "Ah, meu povo, aquilo ali na Ilha do Cupim Torto é sabido. Já apareceu mais gente vendo esse homem aí. Dizem que foi um caçador que morreu lá faz mais de 20 anos. Ele estava fazendo espera sozinho, cochilou com a espingarda entre as pernas. Na hora que a bicha escorregou e bateu no chão, o tiro pegou nas costas dele. Morreram foi achar ele com o dedo enroscado no gatilho e o olho arregalado. O povo até tentou fazer missa, benzimento, mas a alma dele ficou por lá mesmo, andando pelas varridas, aparecendo quieto, só mexendo nas armas dos outros. Nunca mexeu com ninguém, mas também nunca foi embora. E Manuelzinho, até hoje só caça de dia, e só se for com mais de 3 junto. E eu digo logo, caçada é boa, mas espera de barriga em ilha de alma penada. Deus me livre. Que tenha peixe no açude, mas eu não ponho o pé mais numa ilha dessas, nem se for para pegar tatu do tamanho de cachorro."